A maior parte das pessoas nem imagina, mas o que define se alguém vai clicar no seu perfil de LinkedIn para abrir, ver mais informações sobre você, é o título, aquela linha que aparece embaixo do seu nome, sabe? Esse campo curtinho que muita gente deixa preenchido de forma automática com o nome do cargo atual e da empresa que trabalha, é o primeiro contato que as outras pessoas vão ter com você. E justamente por isso, se ele tiver vago, fraco ou mal escrito, com certeza você está perdendo oportunidades sem saber. Nesse vídeo eu vou te mostrar com exemplos como que você vai estruturar o seu título do LinkedIn de uma maneira estratégica para aumentar as possibilidades de você aparecer em buscas ou triagens e para que as pessoas certas tenham interesse de abrir o seu perfil. Meu nome é Natasha Golik, sou especialista em carreira e recolocação e aqui nesse canal eu te ajudo de uma maneira muito prática e realista a se destacar na sua carreira, seja para crescer onde você já está ou então para buscar por novas e melhores oportunidades em outras empresas. Então vamos lá, quando um recrutador faz uma triagem dentro de uma vaga que foi divulgada pelo LinkedIn, ou então faz o que a gente chama em RH de busca ativa, que é quando não tem uma vaga divulgada, mas mesmo assim essa vaga existe, e então o recrutador vai ativamente atrás de pessoas por meio do LinkedIn para entender quem que pode ser um potencial candidato para aquela vaga, e aí o recrutador manda uma mensagem direta. Oi, fulano, tudo bem? Eu estou trabalhando uma vaga assim, assim, assado. Seu perfil me chamou a atenção. Você gostaria de saber um pouquinho mais? Isso é o que a gente chama de busca ativa. Então, quando isso acontece, o recrutador vai colocar critérios da pesquisa dele ou da triagem e vai aparecer um resultado de pesquisa. Ou seja, vão ser páginas e páginas com uma listagem de profissionais. E a primeira coisa que o recrutador vai ter acesso é ao nome da pessoa, a foto e o seu título. Então, vai ser com base nessas poucas informações iniciais que o recrutador vai fazer uma avaliação e vai decidir, vale a pena abrir esse perfil para ver mais informações sobre essa pessoa? Ou não vale a pena, já vi que não está alinhado com o que eu busco, bora para o próximo candidato. Então, sim, se ele achar que o seu perfil não está alinhado com o que ele está buscando, ele vai simplesmente pular para o próximo. Por padrão, o LinkedIn preenche essa informação com o nome do seu cargo atual e o nome da empresa em que você trabalha atualmente. Vamos supor aqui analista de finanças na Nestlé. Só que você pode e deve alterar esse preenchimento para que você deixe esse campo mais robusto, com informações mais relevantes e para que a pessoa que veja o seu perfil saiba logo de cara qual é o seu nível hierárquico, qual é a sua área de atuação e qual é a sua especialidade dentro daquela área, ou então você pode incluir também sistemas específicos, ferramentas que você use que sejam diferenciais. E aqui vale lembrar que, apesar de eu estar te falando isso com relação a um recrutador fazendo uma triagem por profissionais, o seu título ele vai viver colado com a sua foto e com o seu nome em tudo que você fizer dentro do LinkedIn. Quando você adicionar alguém, a pessoa vai ver o seu nome, a sua foto e o seu título. Quando você enviar uma mensagem, quando você fizer uma publicação, um comentário, sempre, 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 todo mundo vai ver a sua foto, o seu nome e o seu título. Então já deu para perceber a importância desse campo tão curtinho, cuide bem dele. Vamos para alguns exemplos reais. Imagina um profissional que trabalha na área de recursos humanos e que no título só tem a informação analista de RH. Agora imagina um outro profissional que tem a mesma atuação, só que especificou muito bem isso no seu título. Então ele colocou analista de RH sênior barra recrutamento e seleção barra marca empregadora barra entrevistas por competências. Deu já para perceber a diferença, né? Vamos para outro exemplo. Pensa em um profissional que colocou só área financeira no seu título, enquanto vai ter um outro profissional com um escopo similar que vai ter detalhado melhor. Então, ele colocou no título, por exemplo, analista de finanças pleno, contas a pagar e receber, conciliação bancária e gestão de fluxo de caixa. E trazendo mais um exemplo, pensa aqui comigo uma pessoa que só colocou coordenador de logística, enquanto uma outra pessoa colocou coordenador de logística, gestão de operações, distribuição e otimização de rotas. Dá para perceber muito bem a diferença, né? E isso é importante porque, pegando aqui, voltando para o exemplo da área de RH, se a pessoa só coloca na lista de RH, não tem como quem está do outro lado saber
Se essa pessoa atua, por exemplo, com recrutamento e seleção, com remuneração, com folha de pagamento, com treinamento e desenvolvimento, que são áreas completamente diferentes. Isso também vai acontecer para todas as outras áreas. Aqui eu estou dando só um exemplo, para que você entenda na prática como que essa especificação torna muito mais claro para alguém que está do outro lado e que não te conhece qual é a sua expertise, o que, que você traz na sua bagagem, exatamente qual é a sua área de atuação, e isso também vai comunicar qual é o seu objetivo profissional nesse momento. Então não tenha dúvidas de que o recrutador do outro lado quer é bater o olho e rapidamente já ter um panorama geral sobre a sua trajetória para que ele consiga decidir se vai abrir o seu perfil, ver em mais detalhes e talvez te contatar, te chamar para uma entrevista, ou então ele vai simplesmente pular o seu perfil e vai ver o perfil do próximo candidato que tenha colocado uma descrição, um título muito mais estratégico e completo. E para elaborar o seu título, você pode seguir uma estrutura de colocar o seu cargo com um nível hierárquico, porque, por exemplo, se eu só coloco finanças, eu não sei se a pessoa é jovem aprendiz, assistente, analista, coordenador, supervisor, gerente, não tem como saber. Então, coloca ali qual é o seu nível hierárquico, qual é a sua área de atuação, e aí você vai seguir colocando outros termos que digam respeito à sua área de atuação, à sua especialidade dentro daquela área, e aí você pode também colocar informações sobre metodologias, ferramentas, até mesmo certificações que sejam relevantes para a área e que você tenha esse domínio, que você tenha esse conhecimento. Então, por exemplo, Python, SQL, metodologias ágeis, certificado CPA 20. Aí você vai ter que pensar o que faz sentido para a sua área. E aqui que está o grande pulo do gato. De onde que você vai tirar essas informações? Agora eu já sei que tem aí algumas opções borbulhando pela sua cabeça. Mas para fazer essa escolha de uma maneira mais refinada, mais apurada, eu recomendo que você pesquise por algumas vagas do seu interesse. Então você vai pensar para quais vagas eu gostaria de ser considerado. Separa pelo menos umas 5 vagas e aí observa qual é a nomenclatura dessas vagas, qual é o nome desses cargos, lê as descrições com atenção e repara quais são os termos, as palavras-chave, quais são os requisitos que mais se repetem. É muito importante que você tenha essa clareza de como que o mercado se refere a profissionais como você, porque é por meio dessas palavras e utilizando esses termos específicos que o recrutador vai fazer as pesquisas dele lá dentro do LinkedIn. E te mostrando rapidamente como que você faz essa alteração, a hora que você entra no LinkedIn, você vem na página de edição do seu perfil e o título ele vai aparecer aqui embaixo do seu nome. Então, para editar esse campo, você vai vir aqui nesse lápis de edição dessa primeira seção do seu perfil, clica aqui e aí vai abrir essa janela. A hora que você rolar a tela um pouquinho aqui para baixo, já vai aparecer o campo do seu título, você consegue alterar e depois é só salvar. O que é importante você ficar atento? Usa sempre, para separar os termos, essa barrinha reta. Tá vendo? Não usa aquela barra tradicional que normalmente a gente usa, que é essa barra lateral. Usa essa barrinha reta que fica muito melhor e garante também que vai ter sempre um espaço entre a barra e a palavra, porque se fica tudo colado, o LinkedIn vai ter dificuldade de ler quais são esses termos e isso também vai te prejudicar. Então, garante que esteja preenchido dessa maneira e aí eu recomendo que você pense entre 5 e 6 grupos de palavras, né? Palavras-chave para deixar, para compor aí o seu título. Tá certo? Depois disso é só salvar que já vai estar atualizado. E aqui tem 4 pontos de observação que são muito relevantes que eu preciso te passar ainda nesse vídeo. A primeira coisa, eu te falei que de forma padrão o LinkedIn vai colocar o nome do seu cargo e o nome da empresa em que você trabalha hoje. Eu, na maioria das vezes, recomendo que o nome da empresa não esteja presente no título. Afinal, o perfil é seu, a empresa tem a página dela. Então, aqui o ideal é que você foque em comunicar sobre você. A não ser que por alguma razão você entenda que a empresa que você está é um grande diferencial e que isso vai fazer com que mais recrutadores se interessem pelo seu perfil. Aí tudo bem, você pode sim deixar, avalie, tá? O que faz mais sentido para você, se for o caso, testa,
Mas em muitos casos, manter o nome da empresa no título pode passar uma impressão de que você está fechado demais, está comprado com essa empresa, está feliz lá dentro, está orgulhoso, colocou até no título a empresa que você trabalha e que então provavelmente você não esteja aberto a novas oportunidades no mercado. Pode passar essa impressão. Então, avalie aqui o que faz mais sentido para o seu caso. O segundo ponto, que eu acho que já deu para entender, mas que é importante garantir, deixar muito, muito claro, é que só o nome do seu título não basta, não comunica o que você faz. Como eu dei no exemplo de RH, só analista de RH ou só analista de finanças, não dá para saber exatamente o que você faz. E um recrutador nunca faz uma pesquisa genérica, ele tem uma posição específica que ele precisa fechar. Então, as buscas dos recrutadores, acreditem, confiem em mim, eu fiz muito isso na vida, são muito, muito, muito específicas. Então, por isso que é importante que você dê mais detalhes e não mantenha puramente ali o nome do seu cargo. O terceiro ponto é que vão existir alguns casos em que vai ser necessário fazer um ajuste de comunicação no nome daquele cargo, daquele profissional. O que eu estou querendo dizer na prática? Vão existir algumas empresas que vão ter nomes de cargos ou de áreas muito específicos e que não condizem com o que o mercado tipicamente utiliza para falar daquela área. Claro que aqui você não vai mentir, você não vai colocar um cargo que não tem nada a ver com o que você faz ou você vai aumentar demais. Por favor, não estou falando isso. Mas vão ter sim alguns casos em que você vai, a hora que você começar a fazer essas pesquisas por outras vagas, que você vai perceber, você vai falar, opa, aqui na empresa o nome do meu cargo é X, mas em todas as outras, né, ou na maior parte das outras empresas, o nome do cargo é diferente. Então, nesses casos, faça uma adaptação. No seu título, não coloque o cargo com o nome que está registrado na sua carteira de trabalho, por exemplo. Você vai colocar no seu título, então, a nomenclatura de cargo mais comum, né, que é mais utilizada pelo mercado, pelas outras empresas, porque senão vai ser a mesma coisa. Você vai ter digitado um termo que ninguém vai usar esse termo para fazer pesquisa, as pessoas não vão te encontrar, e às vezes até se te encontrarem, às vezes é tão, tão, tão particular que elas não vão nem entender o que exatamente você faz e vão pular o seu perfil. Então, pode sim fazer esses ajustes. Caso você esteja mudando de área, passando por uma transição de carreira, ou seja, eu trabalho, por exemplo, com RH e eu estou fazendo uma transição porque eu quero começar a trabalhar com finanças. Como que você vai estruturar o seu título? O ideal é que você coloque já palavras que te direcionem para a sua área nova, para essa área que você está transicionando, que você está mudando. E não palavras da sua área antiga, senão você vai ser visto e considerado para posições de uma área que você não tem mais interesse de atuar. Dito isso, você pode elaborar o seu título do LinkedIn, incluindo o nome do cargo desejado, né? Que vaga é essa que você está buscando, e você vai complementar com outras palavras de assuntos que você esteja estudando. Afinal, se você está fazendo uma transição, eu imagino que você esteja se capacitando para isso. Então, você vai separar quais são os termos com relação às atividades ou à especialidade daquela área que você já está estudando e tem um domínio técnico, ou às vezes até sistemas e ferramentas práticas que você esteja estudando com relação a essa área, e são esses os termos que você vai usar para complementar o seu título lá no LinkedIn. E por último, mas não menos importante, você nunca vai colocar no seu título de LinkedIn algo como em busca de recolocação ou procura um trabalho 100% remoto. Não, porque não é dessa forma que o recrutador vai te encontrar. E não é porque você está em busca de uma recolocação que o recrutador vai entrar ou deixar de entrar em contato com você. Pensa, você tem esse campo tão estratégico para comunicar sobre a sua atuação, sobre a sua especialidade, para gerar interesse no recrutador, e aí você gasta esse campo só colocando que você está em busca de recolocação. Eu te garanto, o recrutador vai pular o seu perfil imediatamente, porque ele não vai conseguir ter a menor ideia sobre o que você faz, qual é a sua área. Ele não vai abrir o seu perfil por conta disso. E quando eu falo que o recrutador não vai te contatar e te contratar só porque você está em busca de trabalho, eventualmente está desempregado,
porque no fundo o recrutador tem um profissional com perfil muito específico, com características, habilidades, experiências específicas que vão resolver um problema específico daquela empresa. E é esse o profissional que vai ser contratado, não o profissional que colocou que está em busca de recolocação. Então é muito importante que, se o seu título do LinkedIn está assim, você faça uma revisão imediata. Combinado? Se você chegou até aqui, eu tenho certeza que agora você tem a real dimensão da importância do título no seu perfil de LinkedIn. Ele não é algo banal que pode ser deixado de lado. Na verdade, ele vai funcionar como um cartão de visitas que vai abrir portas para que pessoas cheguem até o seu perfil, se interessem por você e te convidem para as próximas etapas de um processo seletivo. Então, para tudo que você está fazendo, se você não fez isso ao longo do vídeo, e vai lá conferir como que está o seu título. Se for o caso, volta, assiste as dicas de novo e refaça. Isso vai fazer total diferença na sua estratégia de posicionamento e de visibilidade. Se esse vídeo te ajudou, me deixa saber, me conta nos comentários o que você achou, se você já sabia dessas informações ou se não, que ajustes que você fez no seu título depois disso. E claro, não deixa de curtir o vídeo. Assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai entregar para mais pessoas. Conte comigo e até o próximo vídeo.